Então, pessoal, vamos dar início aqui à nossa aula, né? Só quero lembrar vocês que essa aula está sendo gravada, tá bom? Para depois ser postada no canal do YouTube. Eu vou falando aqui, quaisquer dúvidas que vocês tiverem, vocês abram o áudio aí e comuniquem, tá bom? Na nossa última aula, a gente fez a correção das atividades complementares das semanas 3 e 4, ok? Então hoje a gente vai dar início aqui à semana 5, com o tema Os Povos da Mesoamérica, tá bom? Então vamos aqui falar um pouco sobre eles, com maior destaque, né, para os povos incas, maias e astecas. Vamos lá. Quero pedir que vocês sigam o canal do professor Dimas Antônio. Parte do conteúdo da nossa aula foi embasado nos vídeos dele, né? Então vocês, por favor, se inscrevam, cliquem no sininho, curtam e compartilhem os vídeos dele, ok? Ele está sempre postando atividades aí, correção das atividades do PET, que podem ajudar vocês na resolução. A mesma coisa com o canal Super História, do professor Vini, né? Algumas partes dos conteúdos dessa aula nossa também foram tirados dos vídeos dele, né? Então, a mesma coisa para ele, ele também está sempre postando as atividades, as correções das atividades no canal dele. E peço também que vocês sigam o meu canal, o professor Edivaldo História, né? Curtam, compartilhem nossos vídeos, se inscrevam, cliquem lá no sininho. Todas as aulas que a gente dá aqui no Google Meet são postadas lá. Isso aí pode ajudar vocês eventualmente, tá bom? Então, vamos lá. Só um minutinho. Boa tarde, Gabriel. É Gabriel Boscolo de Jesus, né? Beleza. Então vamos começar aqui, pessoal. Falando sobre os povos ameríndios. Quando a gente fala de povos ameríndios, são os índios da América, né? Os nativos aqui da América. E antes da gente começar a falar sobre esse tema, a gente tem que pensar na origem do termo índio, da denominação dos nativos americanos. Por que que o índio ele é chamado de índio, né? Essa resposta ela vai levar a gente lá para o começo do século XIV, né? Quando a Europa estava com dificuldades para manter o comércio das especiarias. As especiarias eram temperos, né? Sedas, porcelanas, né? Esses itens de luxo que eram comercializados do Oriente, no caso da China e da Índia principalmente, né? Vinham de lá esses produtos, e esses produtos eram vendidos na Europa, né? Para as classes mais abastadas. Só que ocorreu um problema, porque a rota que era feita para chegar até essas Índias, que era uma rota pelo mar Mediterrâneo, essa rota ela foi bloqueada quando o Império Bizantino caiu sobre as mãos dos turcos otomanos, ok? Boa tarde, Isadora. Boa tarde. Tudo bom? Sim, Beleza, Isadora Mercedes Jacinto. Coloquei aqui sua presença. Continuando aqui, pessoal. Com a queda do Império Bizantino, a gente vai ter essa rota das especiarias bloqueadas. Então os europeus, né, eles vão começar a procurar formas de chegar até as Índias para manter esse comércio. Porque os turcos otomanos, que eram da religião islâmica, né, que eram muçulmanos, eles não permitiam a passagem dos navios dos países cristãos, né? Havia essa questão da religião, da cultura, e eles também tinham interesse em lucrar com esse comércio. Então, muitas vezes, as mercadorias que vinham, né, por essa rota acabavam sendo monopolizadas por esses turcos otomanos, né, que tinham tomado o Império Bizantino até então. Então, eles começaram a buscar novas rotas, porque não dava para comprar produto tão caro, né? Encareceu demais a partir do momento que o Império Bizantino estava nas mãos dos povos islâmicos. Novas rotas para chegar às Índias. Começou a se desenvolver as ciências náuticas, né? Que são as técnicas de navegação, né? Foram criados instrumentos, foram feitas várias obras, foi avançando o estudo da cartografia, o estudo dos mapas, né? Os mapas foram ficando cada vez mais bem feitos, e aí eles começaram a buscar uma forma de chegar, né, até as Índias. Uma das ideias era fazer o contorno da África,
né, sair aqui da Europa, né? Vocês estão conseguindo ver minha setinha aí mexendo? Sim. Beleza. Uma das ideias era sair aqui da Europa, né? Descer aqui e dar a volta na África para chegar até as Índias. As Índias é essa região aqui, ó. Essa península aqui. Tá vendo? Então a ideia era fazer isso. Inclusive conseguiram fazer, né? A expedição de Vasco da Gama conseguiu chegar até as Índias contornando a África. A outra ideia era dar a volta ao mundo. Porque qual que era a ideia deles? Eles sabiam, né, já haviam fortes indícios de que a Terra era um círculo, era um globo, né? E a ideia deles era fazer uma rota circular, saindo aqui da Europa, indo em direção ao oceano, até atravessar, né, dar a volta ao mundo mesmo e chegar aqui nas Índias. Fizeram isso, só que no meio do caminho eles encontraram um continente novo, né, que era a América. Quando Cristóvão Colombo chegou na América, né, ele aportou aqui nas Ilhas Canárias, né, o atual Caribe. Ele aportou aqui e ele encontrou com os nativos, né, com as pessoas que viviam lá antes da chegada deles, a civilização que já existia ali. E aí, como ele tinha pensado que tinha chegado nas Índias, né, em uma região não conhecida das Índias, ele chamou aqueles nativos de índios, né? Então, por isso que o índio é chamado de índio. É uma forma errônea, uma forma errada de se referir aos nativos, né? Só que, devido ao uso constante, acabou-se que essa nomenclatura ela começou a ser mais aceita, né? Chamar o nativo americano de índio, ok? Outra coisa que a gente tem que pensar também é como que chegaram os primeiros humanos aqui na América, né? Porque se a gente vai falar dos povos ameríndios especificamente, a gente vai estar falando de uma civilização que vai ter contato, né? Que vai ser fruto dos primeiros povoadores aqui do continente americano. Como a gente sabe, né, o continente americano é um continente atualmente sem ligação por terra, né, com a África, a Europa e a Ásia, né? É um continente que fica separado, né, por grandes faixas de mar, né, de oceano. Então, como que os primeiros seres humanos chegaram até a América? Há duas teorias. A primeira teoria diz que o homem surgiu na África, né, e aí ele começou a povoar a Europa, começou a povoar a Ásia, né, e aí ele chegou aqui, ó, na região da Rússia, né, na região norte da Rússia, na Sibéria. Ele chegou até aqui essa região e através do Estreito de Bering, né, lembrando que na época o mundo estava vivendo uma era do gelo, ok? Então, passando pelo Estreito de Bering, eles chegaram até o Alasca, aqui na América do Norte. Esse Estreito de Bering, como o planeta estava sobre um período glacial, estava vivendo uma era do gelo, havia muita água congelada, né, grandes geleiras aqui na região dos polos. Isso fazia com que tivesse menos água nos oceanos, ou seja, o nível dos oceanos estava mais baixo. Então, muitas regiões, né, que antes eram ilhas, hoje elas são submersas, porque com o derretimento das geleiras, o nível do oceano vai aumentando e essas partes que antes eram ilhas, né, que eram locais antes eram expostos, né, estavam sobre a superfície, sobre o nível do mar, hoje em dia estão abaixo. E um desses locais é o Estreito de Bering, né, que com o baixo nível do oceano ele estava exposto, né, e muitas regiões que não eram expostas estavam congeladas aqui na região do Estreito de Bering, ou seja, havia uma larga passagem que permitia que esses primeiros povoadores, né, chegassem até o continente americano e povoassem ele aqui da América do Norte para a América Central e América do Sul, ok? E existe uma outra teoria também, que é a teoria que diz que eles também surgiram na África, povoaram a Europa, povoaram a Ásia, só que aqui na região da Ásia, mais ou menos, né, eles desceram aqui para as Filipinas,
para a terra de Sunda, para Nova Guiné e para a Oceania, e povoaram a Oceania, né? E como haviam muitas ilhas nessa região oceânica, aqui, né, durante esse período, eles, em pequenas embarcações, parando de ilha em ilha, povoando ilha em ilha, eles fizeram esse trajeto da Oceania, passando pela Polinésia, né, parando em várias ilhas no meio do caminho, né, o nível do oceano estava mais baixo, haviam mais ilhas do que há hoje, né, isso facilitaria esse trajeto, porque sempre teria pontos para parada, né, então eles fizeram esse trajeto de povoamento para a América, né, em pequenas embarcações através do Oceano Pacífico, ok? Então existem essas duas teorias: a teoria do Estreito de Bering, né, onde eles chegaram na América pelo Estreito de Bering a pé, e a teoria das pequenas embarcações, onde eles chegaram na América, primeiramente na América do Sul, e depois da América do Sul eles teriam povoado o resto, né, em pequenas embarcações parando de ilha em ilha aqui pelo Oceano Pacífico, ok? A teoria terrestre é Estreito de Bering, a teoria das pequenas embarcações aqui pelo Oceano Pacífico parando de ilha em ilha, ok? Não existe um consenso entre os historiadores sobre qual teoria que é a correta. Há grupos que defendem a teoria do Estreito de Bering, há grupos que defendem a teoria das pequenas embarcações, ok? Então, vai até chegar um momento aí que vocês vão ter que se manifestar qual dessas teorias vocês consideram mais plausível, né, mais convincente. Mas aí é uma opinião de vocês. Não existe consenso nem entre os historiadores, ok? Avançando aqui, os povos da Mesoamérica. Quando a gente fala de Mesoamérica, pessoal, a gente está falando dessa região aqui da América Central, né, e um pouquinho aqui da América do Sul, né? Aqui essa parte oeste da América do Sul aqui. O continente americano começou a ser povoado em torno de 14 mil anos atrás. No decorrer desse período, foram surgindo vários povos que viveram na Mesoamérica e na América do Sul, as quais abordaremos nesse texto, com foco nos astecas, maias e incas. Ok? Então vamos lá. Aqui no mapa a gente tem uma separação, né, da região onde era o Império Azteca, aqui em vermelho. Aqui em marrom, a região onde ficou o Império Maia, né? E aqui em vermelho, aqui na América do Sul, do Império Inca, ok? Vale destacar que o Império Maia não era um império, né? Isso aqui foi um erro aqui da imagem. Os maias, eles não formavam um império unificado, né? Eles eram um povo que viviam na região aqui da América Central, mas eles tinham independência, né, entre as suas cidades. A gente vai ver isso aí um pouco mais para frente. Vamos lá. Incas, astecas e maias. As civilizações Inca, Azteca e Maia foram as mais desenvolvidas das Américas do ponto de vista material. Ou seja, em relação à cultura material, pessoal, produção de roupas, de armamentos, de cerâmicas, de monumentos, de cidades, né? Tudo aquilo que a gente pode categorizar como cultura material, essas três civilizações, Inca, Azteca e Maia, foram as mais desenvolvidas que viveram aqui na região da América pré-colombiana, ou seja, do continente americano antes da chegada dos povos europeus, ok? Também são chamadas de pré-colombianas, pois se desenvolveram antes da chegada de Cristóvão Colombo à América em 1492. Como eu disse, né, Cristóvão Colombo em 1492 vai chegar lá nas Ilhas Canárias, na região do Caribe, vai chamar os nativos de índios, né, e vai achar que chegou nas Índias, que descobriu uma nova rota para as Índias, né? Mas na verdade ele descobriu foi um novo continente. Inclusive depois eles vão chamar esse novo continente Novo Mundo, né? Porque é literalmente um novo mundo, um novo território. Se a gente fosse colocar em escala uma descoberta na mesma proporção que foi no século XV, né? A descoberta da América pelos europeus, a descoberta do encontro dos europeus com os povos ameríndios, a gente poderia colocar em comparação uma expansão, como é que eu posso dizer?
uma expansão extraplanetária, né, onde a gente vai lá e domina, coloniza outros continentes. Só assim para a gente ter uma noção da proporção, né, do quão grande, do quão importante, do quão impactante que foi esse encontro entre europeus e americanos, ok? Habitaram em territórios diferentes e, portanto, eles nunca conviveram. Não houve uma convivência, né, entre incas, astecas e maias, pelo menos não diretamente, não de uma forma de influência significativa, né? Sua herança é visível até hoje nos países da América Central e da América do Sul, ou seja, elementos da cultura desses povos ameríndios foram preservados, né? E até hoje eles têm uma relevância, eles têm uma importância dentro das sociedades que ocupam os territórios onde antes eram essas civilizações ameríndias, né? Essas civilizações pré-colombianas. Astecas. Vamos falar inicialmente aqui dos astecas, ok? Os astecas viveram na parte sul do México e da América Central, por volta do século XIII, onde chamamos de Mesoamérica, na região da Mesoamérica, né, da América Central, Mesocentro, né, América Central. Também chamamos de mexicas, né, inclusive o México, ele vai receber esse nome, né, o país México, devido aos astecas que se referiam, né, a si mesmos como mexicas. E eles formavam um grande império, ou seja, era uma estrutura política que era centralizada na figura autoritária de um imperador, ok? Quando a gente fala império é porque é um governo só para todo o território, ok? Independente se todo mundo fala a mesma língua ou não, independente se todo mundo tem a mesma religião ou não, os mesmos costumes ou não, né? Apesar de, dentro do Império Azteca, apesar de ter uma grande pluralidade cultural, eles também tinham muitas semelhanças entre si, né? Mas império é sempre isso, vai ter um governo que vai comandar toda aquela região, né? Quando a gente fala reinos, né, aí a gente está falando diferente, são vários reinos, várias monarquias, várias estruturas políticas ali em tal região, ok? Só para a gente ter uma noção, os astecas são um império. Okay? Os astecas e os incas serão um império. Os maias serão um conglomerado de reinos, né, de cidades-estado. A gente vai entender isso um pouco mais à frente. Que eles formaram um grande império, incorporando vários povos aos seus domínios. Ou seja, eles surgiram, pessoal, na região de Tenochtitlán, né, que vai ser a capital deles, né, eles vão fundar o núcleo político do Império Azteca em Tenochtitlán, e eles vão começar a expandir, né, através de expedições militares e tudo, através da estruturação do sistema político deles, né, pelas forças militares, pelas expedições de guerra. Eles vão dominando outros povos e impondo a eles o seu governo, a sua cultura, e cobrando impostos, né, desses povos, expandindo literalmente o seu domínio, né, aumentando em tamanho o império. Civilização Azteca. A civilização Azteca se estendeu pelo território que vai atualmente do centro do México até a Guatemala. Aqui, pessoal, é uma representação do local onde existiu o Império Azteca, ok? Vocês podem fazer uma comparação aqui, ó, com o continente americano, seria aqui nessa região aqui, ó, né? Entre a América Central e o sul da América do Norte, beleza? Então essa aqui é a região onde foi o Império Azteca. Aqui também tem um mapa aqui pequenininho que dá para ver o enquadramento aqui, ó, ok? Desenvolveu-se no período entre 1325 e 1519. Então, o auge do Império Azteca vai ser entre 1325 e 1519. Ou seja, vai durar 194 anos aí, né, de auge, de força, de potência aí do Império Azteca. E sua população contava com 15 milhões de pessoas no século XVI. Ou seja, quando os europeus chegaram aqui, haviam 15 milhões de astecas sob o domínio do Império Azteca, ok? Sociedade Azteca. Aqui a gente tem uma pirâmide social, pessoal. Vez ou outra, estudando história, vocês vão acabar encontrando com
figuras de pirâmides sociais. O que essas pirâmides sociais têm em comum? É o seguinte, vocês sempre vão perceber nessas pirâmides sociais que elas são divididas em partes, né? Que tem uma parte rosa, uma parte amarela, uma parte azul. Essas partes, elas representam classes sociais, né? E as classes que estão em cima são as classes que têm mais poder. E à medida que a gente vai descendo, a gente vai ver as classes que têm menos poder, ok? E outra característica também dessas pirâmides sociais é o seguinte, as classes superiores são as que têm menos quantidade de pessoas, ou seja, as classes que detêm o poder são as numericamente menores, né? São as que têm a menor população, menor porcentagem populacional dentro do todo social, né? E descendo aqui, vai se diminuindo o poder, a influência, a autoridade das classes, mas vai aumentando o número populacional, né, a porcentagem populacional dessas classes. Então aqui no topo da sociedade asteca a gente vai ter o imperador, né, com toda a autoridade. Abaixo do imperador a gente vai ter os sacerdotes, os chefes militares, os comerciantes e os artesãos, ok? Sendo que os sacerdotes e os chefes militares eram considerados nobres, né? Nobres, nobreza, é aqueles que estão mais próximos aí, né, do núcleo do poder, ok? Representado na figura do imperador. Então a gente vai ter uma porcentagem maior de pessoas aqui nessa segunda camada, mas eles ainda não vão ser a maior parte da sociedade. Por quê? Porque a maior parte da sociedade são aqueles que têm menos poder, né? Que seriam os camponeses e os escravos. Esses camponeses, eles também poderiam ser guerreiros, né? Eles também poderiam entrar na carreira militar aqui, ok? Não ter pouco poder, pouca representatividade política, né? Mas eles vão ser a maior parte da população aqui. Essa é a estrutura social do Império Azteca, ok? O imperador azteca não era considerado um deus, mas um alto sacerdote e um líder militar. Isso aqui é muito importante. O imperador azteca, ele não vai ser considerado um deus, pessoal. Isso aqui é uma diferença entre o Império Azteca e o Império Inca. Porque no Império Inca, eles vão falar que o imperador, ele é um deus, ele é o filho do sol, o deus sol, né? Então os astecas aqui, eles vão ter essa visão diferente. Não vai ser uma teocracia. O que é teocracia? Teocracia vem do grego, né? Teo, que quer dizer Deus, e cracia, que quer dizer governo, ou seja, teocracia, o governo de Deus. Nas teocracias, os governantes, eles são considerados deuses, né? E quando você questiona a autoridade, questiona uma ordem de um governante, você está questionando uma estrutura religiosa, você está questionando uma divindade, né? Tem um sentido espiritual o governo, né? A justificativa espiritual, né? De culto e tudo mais. No caso dos astecas não era assim, mas o imperador, apesar deles não serem uma teocracia, o imperador não ser considerado um deus, ele vai ser o alto sacerdote, ou seja, de toda a estrutura religiosa, ele vai ser aquela figura com maior autoridade. Na Igreja Católica, por exemplo, nós temos o Papa, né? O Papa é o chefe da Igreja Católica. A gente sabe que o Papa não é uma divindade, o Papa é uma pessoa, né? Mas ele é o líder máximo da Igreja Católica. Toda a estrutura da Igreja Católica está sob a autoridade do Papa, não é? A mesma coisa dentro da sociedade asteca. O imperador não vai ser considerado um deus, mas ele vai ter toda a autoridade sobre a estrutura política. E além dele ser considerado o alto sacerdote, né, o chefe religioso máximo da sociedade asteca, ele também vai ser o líder militar. Ou seja, ele vai ter autoridade tanto sobre a religião quanto sobre o exército, né? Toda a estrutura do exército, a polícia, entre aspas, né? As forças de defesa do Império Azteca vão estar subordinadas às vontades, às ordens desse imperador. Então, não vai ser uma teocracia, mas vai ser um império onde um imperador é muito poderoso, tem muito poder concentrado em suas mãos. O segundo ponto aqui, o imperador governava seu vasto domínio
auxiliado pelo exército e pelos sacerdotes, que eram considerados a classe nobre asteca. Então, esses aqui, né, que estão mais próximos do imperador, no caso aqui os sacerdotes e os chefes militares, eles vão ajudar o imperador a manter essa estrutura política que eu expliquei para vocês, né? E em troca eles vão receber privilégios, eles vão ser considerados nobreza, eles vão ter locais melhores nas celebrações, eles vão estar mais próximos do imperador, né? Então vai ter esse contato aí maior. O terceiro ponto, as tribos sob seu poder, as tribos sob o poder do imperador, né, do Império Azteca, eram vigiadas, e quem se rebelasse era punido pelo exército do imperador. Então, revoltas, rebeliões, né, existiram muitas dentro do contexto do Império Azteca, mas todas eram reprimidas pelo exército do imperador, né? Porque não era um império como é que eu posso dizer, que era aceito por todos os povos que faziam parte dele. O império, geralmente, ele se configura dessa forma, né? É um estado que vai se expandindo sobre outros povos que já tinham uma configuração política. Eles são obrigados a seguir a orientação do império, né? E muitos iam contra essa orientação, não se submetiam, não aceitavam, né, ser governados pelo imperador azteca, pelo império, pelo governo azteca, e quem se rebelasse era reprimido aí pelo exército do imperador, ok? Aqui a gente tem mais uma figura representando aqui a estrutura social dos astecas. Acima de todos a gente vai ter a família real e os principais sacerdotes. Depois a gente vai ter os demais sacerdotes, né? Seria o baixo clero, né? Altos funcionários do império, grande parte desses altos funcionários eram cobradores de impostos, né? E chefes militares, ok? Abaixo deles existiam os grandes comerciantes, a liderança dos calpuli e os artesãos que prestavam serviço à corte. Esses artesãos aqui que tinham um grande destaque, né? Porque eles produziam as armaduras que eram usadas em batalha. Os astecas eles não tinham domínio do aço, do ferro, do metal, né? Eles não tinham a metalurgia, mas eles produziam armas e armaduras com outros materiais, com ossos, com troncos de madeira, né? Pedaços de madeira, assim, e as armaduras elas eram feitas de algodão torcido, era uma grossa camada de algodão torcido, né? Que tinha uma capacidade de absorção de impacto muito boa dentro da batalha. Então, às vezes um golpe que ele recebia de uma arma, né, de madeira, por exemplo, que poderia lhe quebrar os ossos, às vezes isso não acontecia porque a armadura de algodão torcido absorvia o impacto, né, e poderia até doer, mas não iria incapacitar o soldado de continuar lutando, né. Abaixo a gente vai ter os Calpulec, né, os principais membros do Calpule e os homens livres, ok? Depois a gente vai ter os Tecalec, que trabalham quase exclusivamente para obter recursos para o pagamento de impostos para os astecas, ok? E os Maiec, que não dispunham de terras próprias, trabalhavam nas terras dos outros membros do Calpule ou da corte, e abaixo de todos, né, na base da sociedade, existiam os escravos. Esses escravos, a escravidão existia dentro do Império Azteca sobre a regra da prisão de povos, como é que eu posso dizer, na prisão de povos dominados, né? Quando uma população, um grupo era dominado pelos astecas, né, dentro de uma batalha, dentro de uma guerra, esses prisioneiros de guerra eram levados para serem escravizados, ok? Avançando aqui. Pessoal, só um minutinho, eu já volto. Só vou olhar um negócio aqui, não demora.
Ok, pessoal? Estou de volta aqui. Deixa eu conferir aqui. Só um minutinho, pessoal. Desculpe. Ok? A história dos astecas. Os astecas, pessoal, eles descendem de vários povos antigos, né? Então eles têm origem aí de vários povos que já viviam ali mais ou menos naquela região. A origem dos astecas ela é antiga, né? Mas o principal povo que influenciou a cultura dos astecas foram os toltecas, ok? Que eram adoradores do deus Huitzilopochtli. O deus Huitzilopochtli, ele representava a figura do sol, né, dentro do panteão de deuses deles. Os astecas eram politeístas, ou seja, eles acreditavam em vários deuses. Eles tinham vários deuses na sua religião. E dentro da cultura deles, né, existia uma lenda que foi profetizada, né, segundo a cultura deles, conta a história, foi profetizada pelo próprio Huitzilopochtli, né? Segundo a lenda, o deus Huitzilopochtli ordenou-lhes se estabelecerem na terra onde encontrassem um determinado sinal, uma águia devorando uma serpente. Então eles deveriam sair à procura, né, pela região, né, pela terra, até encontrar esse local onde eles topassem, né, encontrassem com esse sinal, que era uma águia devorando uma serpente. Um dia, como é que eu posso dizer? Um dia, né, em suas pequenas embarcações sobre o lago Texcoco, eles acabaram encontrando no meio do lago Texcoco um cacto, né, que crescia lá no meio da água, numa pequena ilha que existia lá, e tinha esse cacto, e sobre esse cacto havia uma águia comendo uma serpente, ok? Então eles decidiram que ali naquela região eles iriam fundar, né, a sua cidade, a primeira cidade aí, da civilização asteca, né? Conforme diz aqui no tópico, depois de viajarem 200 anos, os astecas encontraram esse sinal no meio do lago Texcoco. Sobre o lago Texcoco, eles estabeleceram uma agricultura baseada nas chimpanas, né, ou chinampas. Construíram a sua capital, Tenochtitlan. Então eles estabeleceram-se, né, nessa pequena ilha no meio do lago Texcoco. Eles literalmente fundaram uma cidade sob o lago, né? E eles desenvolveram essa forma de agricultura que são as chinampas, as chimpanas aqui que foram escritos aqui, né? As chinampas, o que elas eram, pessoal? Eram plataformas que eram construídas por esses astecas, onde eles plantavam, né? E elas meio que ficavam boiando, ficavam lá sobre a água mesmo, literalmente, né? Eles plantavam milho, cacau e uma série de outros produtos, né? Algodão também. Então, essa história da origem da cidade de Tenochtitlan, né, dos povos astecas, que eram chamados de mexicas, né? Inclusive o México ele vai receber o nome por causa dos povos astecas, né? Os mexicas. Essa história é tão importante que abaixo aqui a gente tem a figura da bandeira do México. E no centro da bandeira do México há a figura de uma águia comendo uma serpente sobre ramos de cactos, né? Sobre os cactos aqui. Aqui acima a gente tem uma representação dentro da estética de representação de desenho, né, dos astecas aqui, do deus Huitzilopochtli, tá bom? Essa figura aqui é o deus Huitzilopochtli, ok? Da profecia. Avançando um pouco mais aqui. Aqui a gente tem uma imagem, né? Uma obra representando, né, uma representação artística aqui, representando a cidade de Tenochtitlan, tá bom, pessoal? Aqui, como a gente vê, ela literalmente ela vai crescendo sobre o lago Texcoco, né? Olha aqui as chinampas.
que é a região onde eles faziam as plantações, né? Aqui bem no meio a gente tem uma pirâmide, né? Os astecas, os maias, eles vão ter esse costume de construir pirâmides que vão ser templos, né? Onde cerimônias lideradas pelo imperador, né? Ou pelos monarcas, pelos governantes lá, no caso dos maias, eram realizadas aqui nesses templos de pirâmides, né? E era muito comum também ocorrer sacrifícios humanos aqui nesses templos de pirâmides. Vocês veem que o templo ele fica bem no centro, né, de toda a extensão da cidade, da capital dos astecas, que era Tenochtitlan. Fica bem no centro, que representa bastante como, como a religião, né, era algo essencial, era algo enraizado na visão de mundo desses astecas, ok? Oi, Súria. Oi, boa tarde. Boa tarde, tudo bom? Sim, Chegou um pouco atrasado aí, hein, Súria? O que aconteceu? Teve um probleminha? é, Beleza, acontece. Ok. Então, continuando aqui, pessoal, sobre a agricultura dos astecas, né? Na agricultura, os astecas desenvolveram uma técnica de cultivar alimentos em regiões alagadas. As chamadas chinampas, chumpanas, né? Eram pequenas ilhas construídas para produzir legumes, verduras e grãos, né? Como eu disse aqui, ó, os chinampas aqui eram plataformas mesmo, né? Que eram usadas para plantação aqui sobre o Lago Texcoco, ok? Dessa forma puderam ampliar a quantidade de alimentos, ok? Então a agricultura deles fazia com que essa agricultura, né, das chinampas fazia da cidade de Tenochtitlan principalmente um grande polo de agronomia, né, de produção de agronomia que permitia que eles tivessem mais alimento e se fixar naquele mesmo lugar, né? Então eram povos sedentários. Aqui a gente tem uma imagem de uma pirâmide asteca, né? Essas pirâmides hoje em dia elas são pontos turísticos, né? Há várias expedições aí, né, turísticas que vão para fazer visita desses locais, né? São pontos aí que gira toda uma economia dentro do México. Os sítios astecas, né, onde ficam as pirâmides. Cultura e religião asteca. Ok? Vamos aqui falar um pouco sobre a cultura e a religião dos astecas. A prática dos sacrifícios humanos era importante dentro da religião dos astecas, pois era vista como uma forma de agradecimento a um dos principais deuses do panteão asteca, que era Huitzilopochtli, né? Como a gente viu. Pessoal, nessa época, né, os astecas eles tinham uma visão religiosa que tudo que acontecia de ruim ou de bom na vida deles, eles atribuíam à vontade, à ação dos deuses, né? Nós tivemos uma ótima colheita esse ano, né? Graças a Huitzilopochtli, que está feliz, né? Tivemos uma péssima colheita esse ano. Não, então Huitzilopochtli está de mau humor, né? Então eles tinham essa visão de atribuir a causa de tudo que acontece à ação, à vontade, ao humor, ao temperamento, né, desses deuses deles, ok? Então eles faziam esses sacrifícios, né, justamente para tentar acalmar esses deuses, fazer com que esses deuses tenham um bom humor, manter os deuses felizes, né, para evitar que eles mandem coisas ruins para os astecas, mandem coisas boas, né? Uma boa colheita, um bom resultado numa guerra, numa batalha, né? Coisas assim. Os sacrifícios também poderiam ser realizados em homenagens a outros deuses, né? Então haviam vários deuses aí dentro do panteão asteca,
Só que a maioria das celebrações era voltada em homenagem a Huitzilopochtli, mas existiam cerimônias para outros deuses também. Ocorriam frequentemente com a utilização de escravos e prisioneiros de guerra, em um ritual que geralmente resultava da retirada do coração da pessoa sacrificada. Então, pessoal, olha só para vocês verem como é que funcionava, né, a cerimônia do sacrifício. Geralmente eles escolhiam pessoas, né, com pouca importância, pouca representatividade social, né, como vocês viram aqui, ó, escravos, prisioneiros de guerra, né, mas muitas vezes eles também usavam pessoas do próprio império, né, cidadãos do império também, para serem sacrificados. Poderia acontecer também, ok? Mas geralmente eram pessoas assim, sem grande representatividade política, social, né, das classes mais baixas aí da sociedade asteca. E como que funcionava? Eles levavam essa pessoa até o alto, né, da pirâmide e era feito de duas formas. Geralmente, sempre existiam 4 pessoas, né, que iriam cada um segurar um membro dessa pessoa que seria sacrificada. Um segurava um braço, outro segurava outro braço, e outros 2 segurando as pernas, né? E poderia acontecer de duas formas. Na primeira forma, eles iriam colocar essa pessoa que seria sacrificada sobre uma mesa, e aí o sacerdote iria cortar-lhe o peito, né? Abrir o peito dele, com as mãos abrir as costelas dele e ver o coração batendo. E com o coração ainda batendo, ele arrancaria o coração do peito da pessoa sacrificada e elevaria ele ao sol, né? Ou seja, em oferta ao deus Huitzilopochtli, ok? A segunda forma que era feito esse sacrifício, geralmente existia uma estrutura, um pilar, né? Como é que eu posso dizer? Uma estrutura de concreto que ficava no chão, só que ela se erguia até mais ou menos 1 metro e pouco, né? Com uma ponta bem protuberante, bem pontuda mesmo assim, na parte de cima, onde eles pegavam essa pessoa e afundavam ela, né, sobre essa estrutura de concreto para abrir o peito dela. E aí depois o sacerdote ia lá, arrancava o coração e fazia o mesmo processo, erguia o coração ainda batendo para o sol, em homenagem a Huitzilopochtli, ok? Ocorriam frequentemente com a utilização de escravos e prisioneiros de guerra em um ritual que geralmente resultava na retirada do coração da pessoa sacrificada, ok? Para manter os deuses calminhos. Pessoal, nossa aula vai acabar agora. Sobre esse tema aqui, vocês têm alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta, algum comentário? Oi. Beleza. Deu para entender tudo aí? Sim. Então tá ótimo. Então valeu, pessoal. Obrigado por estarem comigo aqui hoje, tá bom? E até a próxima aula. Confiram lá o canal do YouTube que essa aula vai estar sendo postada lá o quanto antes, tá bom? Valeu, um abração. Tchau, Boa tarde. Tchau, até mais. Boa tarde. Tchau, boa tarde. Boa tarde. Valeu, pessoal. Se curtiram esse vídeo aí, deixem o seu like, se inscrevam no canal. E forte abraço. Até a próxima.